Deixa eu dizer uma coisa, já lembrei aqui, de novo, o caput do artigo 53 da Constituição diz que um parlamentar tem imunidade civil e criminal para opiniões, etc, etc, né? Declarações. Então, ele não pode ser responsabilizado civil e criminalmente por aquilo que diz no exercício do seu mandato. E nas questões que digam respeito, é isso que fica claro na Constituição, ao mandato. Certo? Leia o caput aí do artigo 53, meu querido Bolívar. Os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Isso. Quando você lê o conjunto dos artigos que tratam disso, evidentemente está tratando do deputado que usa esta imunidade para o exercício do mandato. Aí cumpre indagar. Pregar que se rasgue a Constituição, que se feche o Congresso, está coberto pela imunidade parlamentar? Qualquer coisa está coberta pela imunidade parlamentar? Se estiver, você está me dizendo, meu querido ouvinte, que um parlamentar pode ir à tribuna e defender terrorismo. Pode? Se estiver, você está me dizendo que um parlamentar pode ir à tribuna defender que se comece a torturar no Brasil. Terrorismo, tortura, pedofilia. Puxa vida, há quem goste. E a minha opinião é que quem gosta tem esse direito. É isso? Será que um parlamentar pode fazer isso? O Supremo já disse que não. A primeira turma do Supremo aceitou 2 denúncias criminais contra o então deputado Jair Bolsonaro por causa da apologia do estupro. Ele é réu no Supremo, está paralisado o processo porque, segundo o parágrafo 4º do artigo 86 da Constituição, um presidente da República não pode ser responsabilizado no curso do mandato por atos estranhos a esse mandato. Assim que terminar o mandato, a questão volta. Então, será que o Eduardo, que defendeu o AI-5, porque defender o AI-5 significa o seguinte, significa defender que o presidente possa fechar o Congresso, que o presidente possa cassar mandatos, que o presidente possa cassar juízes, que o presidente possa impor censura prévia, que o presidente possa proibir reuniões, ou seja, que o presidente possa rasgar a Constituição. Aí ele disse, faríamos um plebiscito. Não, o plebiscito, que está previsto, sim, no artigo 14 da Constituição, ele tem regras. Né? E essas regras estão na Lei 9.709. Aliás, ontem eu cometi um engano aqui. Eu disse que era o parágrafo 13 da Lei 9.709. Não. É o parágrafo 3º que trata do plebiscito. O plebiscito tem de ser proposto por parlamentares, tem de ter assinatura de pelo menos 1/3, acho. Né? E o Congresso tem de aprovar o plebiscito. Tá ali. Decreto legislativo, o plebiscito e o referendo são convocados mediante decreto legislativo por proposta de 1/3, no mínimo, dos membros que compõem qualquer das casas do Congresso Nacional, de conformidade com esta lei. E mais, não se aceitaria um plebiscito que rasgasse a Constituição. Então o senhor Eduardo Bolsonaro pode vir a ser cassado? Bom, vamos lá, vamos ver o que se disse a respeito. O presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara, o deputado Juscelino Filho, do DEM do Maranhão, sinalizou hoje que o caso Eduardo Bolsonaro pode sim acabar no colegiado. Em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, o deputado diz que existe um limite para a imunidade parlamentar. Abre aspas para ele, existe uma coisa chamada imunidade parlamentar, existe uma coisa chamada direito à fala, à expressão e à opinião, mas também existe um limite quanto a isso.
não dá para considerar que tudo está protegido pela imunidade parlamentar. Exatamente, até porque o artigo 55 da Constituição, no seu inciso 2, prevê a cassação do mandato do parlamentar por quebra do decoro parlamentar. E aí você tem o Código de Ética da Câmara, que o Eduardo tem de ler. E lá está previsto que o parlamentar que abusar das suas prerrogativas está quebrando o decoro. Prerrogativa, ele tem imunidade, isso é uma prerrogativa. Abusar dessa prerrogativa pode dar cassação de mandato. O que o PSL falou? Se for mesmo parar no Conselho de Ética, Reinaldo, Eduardo Bolsonaro não vai encontrar um cenário muito amigável. O jornal Estado de São Paulo lembrou que 3 das 4 vagas do PSL no colegiado estão com a ala ligada a Luciano Bivar. Outras tantas estão com a oposição. A esperança de Eduardo seria o Centrão, que tem metade dessas cadeiras. O problema é que o governo não tem uma base de apoio sólida até agora. E ele abusou, né? Ele foi além da conta. Também é uma notícia crime contra o deputado. Sim, além da denúncia ao Conselho de Ética, um grupo de deputados da oposição entrou no Supremo com uma notícia crime. Segundo os oposicionistas, o deputado tem de ser processado pelo tribunal por crime comum. Eles apelam aos artigos 286 e 287 do Código Penal. Que é o 286, incitar publicamente o crime, 287 fazer apologia do crime do criminoso. Né? Entrar com a notícia crime, eu acho ela justificável, porque eu não acredito que a imunidade possa garantir qualquer coisa, mas eu sou realista porque eu não estou aqui para te enganar. Né? Eu não acho que o Supremo vá acatar. Né? O Supremo deixará para que a Câmara regule isso, vai dizer que ele expressou uma opinião com base no artigo 53. Já disse que esse não é meu entendimento. Eu não acho que o artigo 53 possa garantir qualquer coisa. Se eu não posso ir lá fazer apologia da pedofilia, porque certamente o Supremo abriria uma notícia crime contra mim, por que eu posso ir lá pregar golpe? Lá ou em qualquer lugar. E ele pregou isso no espaço da Câmara. Sem contar que tem uma contradição aí. Né, Eduardo? Que é muito interessante. Ô, Eduardo, você diz agora que o artigo 53 lhe garante dizer o que dá na telha. Só que você pregou rasgar a Constituição que traz o artigo 53. Hein? É um argumento, inclusive, moralmente complicado. Você está apelando para dizer aquilo que lhe der na telha a uma Constituição que você quer rasgar? É feio, né? Militares rechaçaram AI-5, etc. A declaração de Eduardo Bolsonaro, recebido pela cúpula das Forças Armadas com críticas e constrangimento. Reinaldo, segundo informa a reportagem do jornal Estado de São Paulo, a avaliação é de que não há espaço para se falar em ações extremas, pois o país vive uma democracia e já possui instrumentos legais para conter eventuais excessos em manifestações, como as que ocorrem atualmente no Chile, manifestações essas citadas por Eduardo Bolsonaro. O general da ativa Luiz Eduardo Ramos, atual ministro da Secretaria de Governo, usou as redes sociais para fazer um apelo, aspas, para ele. Precisamos buscar serenar os ânimos. Não podemos criar fantasmas onde não existe. Opiniões não podem servir para distorcer os fatos ou potencializar diferenças políticas. Eu acho isso. Veja só, veja, general, aí quando o senhor fala opiniões não podem servir para distorcer os fatos. Também acho. Agora, é preciso que essas opiniões sejam contidas, então, né? Especialmente quando você é filho do presidente e quando o presidente pessoalmente atuou para que a pessoa fosse líder de um partido na Câmara. E o queria até há 3 semanas embaixador do Brasil em Washington. Sim, eu sei qual é a jogada do Eduardo. E desse entorno. O bolsonarismo está rachado nas redes sociais. Eles querem reunir essa turma de novo. Eles adoram golpe. Golpe reúne a turma de novo. Outra coisa que reúne, atacar a imprensa. A Folha voltou a ser vítima do Bolsonaro. Atacar a imprensa. Ameaçar, caçar concessão. Isso tudo reúne essa gente. Né? Então é isso que ele está querendo. Agora, obviamente não tem espaço para golpe. Aliás, ontem eu disse aqui, vocês acham que pode dar golpe? Então deem, quero ver. Não há. Quanto tempo duraria um golpe no país? 1 semana? Ia todo mundo em cana? Quem é que negocia com um país que dá golpe? Uma das dificuldades de tirar o Maduro da Venezuela, sendo uma ditadura asquerosa como é que teria de ser via golpe militar. E aí
mesmo no caso da Venezuela, há dificuldades. Imagina no Brasil, que não estamos vivendo esse período. Repercussão internacional. Jornais americanos New York Times e Washington Post escreveram que um filho do presidente Jair Bolsonaro foi criticado depois de sugerir que o governo deveria adotar uma tática da era da ditadura. Já o Independent, da Inglaterra, publicou um texto em que cita as diversas críticas de autoridades à fala de Eduardo. Também falaram do assunto o jornal português Público, o espanhol El Mundo e os argentinos Clarín e La Nación. É isso que eu falo, esse negócio, assim, isso é uma declaração de um deputado. Imagina se você quer brincar de fechar o regime, né? E o Flávio resolveu sair em defesa do... Eu não sei qual é a dificuldade que esse pessoal tem de pegar e fazer... E o Google. Ao menos. Outro dia ele participou, os dois irmãos participaram lá de um negócio do Silvio Santos, que era um joguinho e tal, não sei o quê. E, meu Deus, eles realmente não sabiam muita coisa. Mas aí o Flávio pega e fala isso aqui, quer ver? Em um post, Reinaldo, Flávio Bolsonaro criticou a intenção de os partidos de oposição instaurarem um processo de cassação de mandato a Eduardo. Para ele, a medida seria como um AI-6. Abre aspas, a simples tentativa de cassar o mandato de um deputado, por falar, já é o próprio AI-6, fecha aspas. Ai, Flávio, ele falou do AI-6 porque ele deve achar que não teve AI-6. Então, tipo assim, o AI-5, ele deve ter achado que o AI-5 é... O AI-5 só é AI-5, Flávio, porque teve o AI-1, o AI-2, o AI-3, o AI-4, chama ato institucional. Número 5. Aí o número 5, depois teve o número 6, o número 7, Entendeu, Flávio? E o 6 já existiu.